larga, porta estreita, belíssima definição. Entretanto, permita-me trazer sobre elas a distinção. Porta larga atende um tudo, conforme a imaginação. Porta larga, na verdade, é uma grande ilusão. Quem pela porta larga entra, nem percebe que entrou. Prisioneiros desta porta, quase sempre não voltou. Já a porta estreita, muitos não querem entrar. Nela encontra-se desafios para a alma lapidar. Porta estreita, esta conduz à salvação. Quem por esta porta entra, encontra algo de valor. Tudo nela é verdadeiro, pois ali há muito amor. Desde agora tu que ouves, preste muita atenção. Porta larga, porta estreita, eis aí sua opção. Porta larga, porta estreita, eis aí sua opção. Porta larga, porta estreita, eis aí sua opção. Porta larga atende um tudo, conforme a imaginação. Porta larga, na verdade, é uma grande ilusão. Já a porta estreita, muitos não querem entrar. Nela encontra-se desafios para a alma lapidar. Porta larga, porta estreita, eis aí sua opção. O que você vai escolher, meu irmão? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluias! Aleluia! Glórias ao Pai. Aleluias! Então, como é que nós estamos hoje, nessa quinta-feira, dia 22? Eu não sei quando que o vídeo está chegando aí para você, mas eu quero desde já, amados de Deus Pai, cumprimentar você aí que está assistindo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, mas especificamente você aí que está pela porta larga. O que é a porta larga? É o mundo! Não tem aliança com Deus ainda! Então essa é a porta larga. Caminhando pelo mundo, sem lenço, sem documento, sem compromisso com o Criador do Universo. E hoje a mensagem é especialmente para você, tá? E eu não estou falando de carteirinha de membro na igreja não, tá? Eu estou falando de comprometimento, compromisso com Deus Pai Todo-Poderoso, andar ali em retidão, fazer o que é certo perante os olhos do Senhor. Como assim dizer, digamos assim, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazei tudo, ou quaisquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse que está andando assim, dessa maneira, ainda que não tenha carteirinha de membro de uma igreja, posso dizer para você, esse é do Pai, esse é do Pai. Agora, os que vivem de qualquer maneira, né, não ouvem a voz do Espírito Santo, né, vai fazendo as coisas movido pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância. Esse está na porta larga. E essa mensagem hoje é essa, mensagem de correção sim, tá? Mas, sobretudo, mensagem de amor, amor a você, porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele unigênito, a saber, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus quer que você tenha vida em abundância. E aí, desde já, eu quero começar, antes da gente adentrar aqui o nosso tema de hoje, que está quentíssimo, né? Superlotação nos presídios e solução vista pela palavra. Palavra de quê? Palavra de Deus, né? E solução vista pela palavra. Pois é. Hoje o nosso tema é esse, um tema quentíssimo, superlotação nos presídios. E hoje nós vamos estar aqui analisando isso tudo, né? Mas antes de a gente começar a entrar mesmo no assunto, tá?
Eu quero agradecer a vocês, tá? Pelo carinho de vocês, está dando crescimento aqui a obra. Marco Vinícius, eu vi que você passou a fazer parte aqui do nosso quadro Um Dedinho de Prosa com Vilma Machado, está aqui no canal. A todos vocês que têm visitado esse canal WMCia, produção musical exclusivo, fiquem à vontade. Aqui o compromisso é uma prosa, né, das coisas do cotidiano à luz das Santas Escrituras, porque fora da palavra não dá, né? Não dá para viver sem Deus, né? E eu quero agradecer você, Marcos Vinícius, por você ter vindo somar aqui nesse quadro. Cada um de vocês que chega e se inscreve, vocês estão apoiando essa obra, vocês estão levando essa obra ao crescimento, ou seja, Deus Pai está usando vocês. Mas a todos vocês eu quero agradecer pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos comentários, né? Nem todos são muito animados de deixar comentário para mim, então quando deixa assim, um comentário eu fico muito feliz, muito grata, porque aí eu vou sabendo na verdade como que vocês estão sentindo, né? Percebendo esse trabalho. E hoje, né, como eu disse para vocês, quero agradecer também o óbolo da viúva. Não posso deixar de agradecer, porque o óbolo da viúva é importante. Eu tenho guardado, tá, os óbolos da viúva, porque a verdade é que não tem muitas pessoas cooperando com o óbolo da viúva. Né? O óbolo da viúva nada mais é do que aquela oferta alçada à obra do Senhor com amor, é uma oferta com amor. Não é você tirar do teu aluguel ou tirar do pagamento de uma conta para você. Não é um dízimo também, tá? Porque o dízimo nas escrituras é citado como 10%. Não é dízimo, não é uma oferta. Você dá aquilo que teu coração, aquilo que o Espírito Santo propor ao teu coração, tá? Então vai ser bem-vindo qualquer quantia mesmo, né? Ah, Vilma, eu vou ofertar 25 centavos todo mês. Amém! Mas oferte, participe dessa obra, tá? Porque à medida que você vai me conhecendo, você vai ver que realmente eu estou servindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não estou brincando de servir a eles, até porque é uma forma que eu tenho de dizer todos os dias, né, com a minha existência, com o meu viver, falar assim, gratidão, Pai, por o Senhor existir na minha vida. É uma forma que eu tenho de falar isso. E vamos, sem delongas, entrar agora no nosso tema, que hoje... Ah, tá, gente, me acompanha lá também, tá no Kawai, Trajetória de uma Escritora. Hoje, Um Dedinho de Prosa com Vilma Machado tem o tema hoje, superlotação nos presídios e solução vista pela palavra. Qual é a solução vista pela palavra? Né? Vamos mastigar? Abra aí as suas escrituras que eu vou pegar aqui, a minha já está aqui preparada. Crente Bereia, tá aí com as suas santas escrituras, tua espada na mão, né? Vamos conferir, tá? Não fica confiando só, sabe? Mas a irmã Vilma coloca direitinho lá, eu sou perfeita não, tá? Perfeito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são perfeitos. Mas diz aqui, a palavra do Senhor, hoje em Mateus capítulo 7, versículo 13. Apenas uma palavrinha, mas nós vamos mastigar bastante essa palavra, tá? Diz assim... Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mastigar essa palavra aqui. Você sabe me dizer qual é a causa da superlotação dos presídios? Você saberia me falar? Olha só, a causa da superlotação, Então, aí entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13, está falando algo o Senhor Jesus Cristo disse lá no tempo dele, mais de 1000 anos atrás, falando que muitos são que entram por essa porta aí que leva à perdição, essa porta larga, né? Mas ele aconselha, ele já começa, né, a frase dizendo, entrem pela porta estreita, porque há uma diferença entre a porta estreita e há uma diferença entre a porta larga. Por isso que eu cheguei hoje, eu fiz o vídeo cantando sobre as duas portas.
né? E eis aí uma escolha que está diante de toda a humanidade. Eu não sei qual a porta que você entrou, não sei qual a porta que você está, se é a porta larga ou se é a porta estreita. De qualquer forma, se você está na porta estreita, a palavra do Senhor diz que quem está de pé cuide para não cair. Pois é, por isso que no início eu já entrei cantando a música para vocês. Vou até falar o título aqui. Porta larga, porta estreita. Porta larga, porta estreita, belíssima definição. Entretanto, permita-me trazer sobre elas a distinção. A porta larga tende um tudo conforme a imaginação. Porta larga, na verdade, é uma grande ilusão. Aí depois vai falar da porta estreita. Porta estreita conduz à salvação. Quem por esta porta entra, encontra algo de valor. Tudo nela é verdadeiro, pois ali há muito amor. Pois ali há o Salvador, ali é o caminho. Porta estreita nos conduz a Deus. A porta larga não, nos conduz ao inferno. E muitos são que têm entrado por esta porta. O Senhor Jesus falou isso lá e ainda hoje, ele estivesse aqui em forma humana, ele iria dizer a mesma coisa. Muitos têm entrado. E porque muitos têm entrado, como que nós sabemos disso? Basta vocês verem o presídio, né? Nosso presídio aqui no Brasil. Né? Vamos falar aqui só aqui, né? Até porque eu nunca fui para fora. E se alguma coisa eu sei de lá de fora, porque outras pessoas trazem informações, né? Aí tem noticiário. Vamos falar aqui do Brasil. Está superlotado, né? E alguém falou isso, né, como presidente sobre essa superlotação, e ele até disse que as pessoas não cometam crime, que não vão para lá, né? Porque isso me chamou a atenção. Porque que acontece? De repente o presídio, ele foi construído, quem me falou isso até foi o meu filho, tá? O presídio foi construído de repente para um contingente, um número de pessoas, né? Um determinado número de pessoas. Mas o que está acontecendo é que muitos estão entrando pela porta larga, ou seja, muitos estão entrando pelo mundo do crime, né? Pelo erro. Muitos, esses incautos, né? Esses transgressores. Então, cada vez, como o número tem aumentado muito, então aumenta-se o número, né, de pessoas, né, com pouco espaço no presídio, muita gente para ocupar esse pouco espaço que tem, porque na construção, de repente, não se pensou que fosse tantas pessoas para lá, acabar lá, né? E claro que tem muitas coisas aí, né? De volta e meia aí aparece pessoas que estão indo presos e que depois vai se descobrir que na verdade eram inocentes, de fato, né? Porque existe assim pessoas que vão para a prisão e depois é que vai ser provada a inocência dessa pessoa e essa pessoa já passou por aquele lugar, né? Mas como eu creio que na vida tudo tem propósito, né? Deus tem um propósito de estar nos lapidando para nos levar, né, a morar com Ele, porque essa vida aqui é muito transitória, né? Mesmo que o homem vivesse aqui 200 anos, a Bíblia fala de 140, mesmo que vivesse 200 anos nesse corpo, que esse corpo tem uma data de validade, nós vamos ter que sair dele e prestar conta, né? Por mais que se faça plásticas, né? E se a aparência, né? E maquiagem e todos os recursos que existem hoje em dia, de estética, né? De, como é que fala agora? Harmonização facial e essas cirurgias, né? Por mais que se faça isso, a verdade é que o corpo tem uma data de validade, né? E por dentro isso, né? Vai chegando aquele momento em que a pessoa vai ter que sair desse corpo. E não vai ultrapassar seus 140. Se chegar, que biblicamente, né, a gente vai perguntar ali na Bíblia 140, né? Se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir, tá? Mas pelo que eu sei, 140 no máximo, que Deus permite o homem e nem tem chegado a isso, né? E muitos com 70 já encontram
cansaço, mas não tá, muitos também com 70 já não estão encontrando tanto cansaço assim, porque estão se cuidando bem. O homem está cada vez mais se cuidando melhor, né? Mas está se cuidando melhor no sentido físico da matéria. Entretanto, o homem está deixando a desejar no sentido de cuidar da sua vida espiritual. E muitos, quando cuidam da sua vida espiritual, não estão atentando que veio a este mundo de abismo profundo o Filho de Deus. E aí começam a seguir as criaturas. E olha, pode parecer o que eu vou falar para vocês, mas é uma verdade. Muitos são que acabam até idolatrando pessoas, né? Por isso que eu costumo dizer para você me acompanhar, porque seguir só a Jesus Cristo. Porque eu estou aqui para apontar para o Rei dos Reis, para apontar para o Rei, para o Eterno. Eu estou aqui para apontar para Ele, porque somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós, como servos, amigos do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para anunciar o reino, fazer o ide, aquilo que Ele mandou a gente fazer. Anunciar o reino de Deus, falar para as pessoas não viverem uma vida entrando por essa porta larga. Saia da porta larga e venha para a porta estreita. Mas muitos pensam que a porta estreita com o Senhor, porque o Senhor não enganou. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Nós que seguimos ao Senhor Jesus Cristo, experimentamos aflições. Eu posso falar para vocês, não vou falar aqui agora nesse momento, porque não cabe. Sim, experimentamos sim aflições em muitas etapas da nossa caminhada, da nossa trajetória, nós vamos experimentar. Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, e nós incomodamos muito as trevas, né? Então nós vamos sim sofrer perseguições, né? Às vezes há perseguições que são transparentes, né? Que são a que todo mundo vê, e há aquelas perseguições que são veladas, mas nós vamos estar passando por isso. Entretanto, nós experimentamos algo que é sobrenatural, que é superior, que é dado àqueles que verdadeiramente servem a Cristo com sinceridade, né? E que não é pelo que Ele pode dar. Por exemplo, eu estou aqui, eu sei que tem muitos canais, né, que às vezes estão fazendo outros tipos de trabalho, que de repente não é voltado para o reino de Deus. E às vezes, por exemplo, assim, eu que não quero citar, porque eu não quero desmerecer ninguém, porque não é o caso aqui, tá? Mas às vezes eu vejo que, eu percebo que às vezes algumas coisas que não são tão relevantes para a salvação da alma, digamos assim, vai ganhar aqueles aplausos, aqueles números, né, e tal, né? E às vezes eu vejo que você vem, se esforça, a gente faz roteiro, tá? Porque tanto o Dedinho de Prosa como o Kawaii, ou todos os meus trabalhos partem primeiramente através da escrita, tá? Eu sempre escrevo primeiro, muito embora se vocês olharem aqui o roteiro do Dedinho de Prosa, vocês vão ver que o Espírito Santo, no começo quando eu fazia, eu muito com receio de acabar passando muito do tempo, eu escrevia praticamente tudo que eu ia falando, mas ele me corrigiu e falou para mim apenas colocar o tema, né, o estudo, o texto bíblico, o tema, o texto bíblico, parte só para não esquecer de cumprimentar, agradecer e tal, eu coloco, mas depois fica tudo que eu estou falando aqui a partir de agora, é tudo que ele vai me colocando para falar para vocês. E esse aumento do número de célula, a gente sabe que é isso, porque tem se esfriado o amor, as pessoas estão querendo, na verdade, ser felizes, né? Mas elas não entendem que a felicidade fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existe, é uma ilusão. É uma ilusão que a porta larga, ela vai criar. E a pessoa que não busca, né, trabalhar a sua vida espiritual, ela não se apercebe e ela está na porta larga e ela nem se dá conta que está. Tem muita gente que assistindo, de repente, assistindo esse vídeo, vai pensar, mas eu não estou na porta larga, né? Porque tem pessoas que estão vivendo na porta larga
e crendo mesmo que estão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode ter certeza do que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando e muitos que estão aí pregando a palavra de Deus, também fazendo esse serviço ao reino de Deus, né, a Deus, sabe muito bem do que eu estou falando. Muita gente vivendo na porta larga, crendo mesmo e crendo até que não está na porta larga, e está. Porque eu observei que a palavra de Deus nós temos que mastigar, por isso que eu uso o termo mastigar. Igual diz João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas é preciso pedir essa libertação, é preciso desejar do fundo da alma essa libertação, porque aí ele vai mostrar para você as várias prisões espirituais que o homem vai se embrenhando numas prisões espirituais e nem percebe que está prisioneiro. Como aquele caso do carcereiro, né? Já que falando em prisões, o carcereiro, ele estava ali naquela prisão, né? O carcereiro na prisão, e ele não se dava conta. Parecia que o prisioneiro era Paulo e Silas, né? Mas, no entanto, o prisioneiro ali, na verdade, era o carcereiro e a família dele. E Paulo e Silas foi lançado ali, né, naquela prisão. É um plano que o Senhor já tinha para que ali Paulo e Silas pudessem, como instrumento do Senhor Deus, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, salvar aquele carcereiro e aquela família, né? Muitas pessoas hoje em dia a forma de ver as coisas, né, é muito responsável por isso. A forma como você acredita, suas crenças, a forma pode lançar pessoas nas prisões. Mas eu quero falar, estou falando para você diretamente aos incautos, né? Quero deixar uma palavra para você. Você que está buscando ser feliz, né? Mas que de repente acha que para você ser feliz só pode ser feliz se for lesando o outro, prejudicando o outro, que não está nem aí, né? O mundo, no mundo de quem tem um olho só, quem tem dois é rei, umas palavras assim, farinha pouca meu pirão primeiro, eu não quero nem saber, ninguém liga para mim mesmo, então eu não quero saber, ninguém liga para você não. Tem alguém que liga muito, que tanto é que enviou o Filho dele, unigênito, para que você não venha perecer, mas você precisa crer nele, né, e receber ele como teu Senhor e Salvador, porque ele está de braço estendido para você. Mas se você quer continuar levando uma vida nessa porta larga, né, você sabe que o fim disso é a perdição, tá? Porque essa porta larga é amplo caminho que leva à perdição. Agora a porta estreita não, a porta estreita conduz à salvação e poucos estão entrando por ela. E você seja um desses poucos, tá? E eu quero também falar para as autoridades. As autoridades, de repente, né, as pessoas vão pensar assim, que não transgrida. Quanta gente aí, né, que passa o sufoco nem por isso. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm a mente muito fraca, né? São pessoas até inteligentes, mas fraca, que eu digo no sentido de que não tem sabedoria. Não, porque sabedoria só vem de Deus, né? E se não tem comunhão com Deus, então não tem sabedoria. São inteligentes, mas usa essa inteligência para o mal e acaba se dando mal, né? Então, as autoridades, não é porque as pessoas estão errando, estão falhando, que as autoridades vão esquecer de que espírito elas são. Porque o Senhor Jesus Cristo, né, naquela passagem que os apóstolos dizem, quer que mande fogo do céu, o Senhor Jesus Cristo vai dizer não, porque nessa etapa que ele veio para a salvação de todos nós. Vai chegar aquele dia do julgamento, mas por enquanto ele veio para a salvação. E as autoridades na terra precisam agir como autoridades que são, né, lembrando que elas são luz. Hoje em dia eu vejo autoridades se comportando como se não fossem autoridades, né? Porque há uma diferença, né, entre a luz e as trevas. A luz não tem o mesmo comportamento de que tem as trevas, né? Então a gente vai ver às vezes pessoa falando todo com trejeito, com coisa e tal, né?
A gente, quando uma pessoa chega, vai cometer um crime, ela não tem palavras educadas. Olha, por favor, você me passe seu relógio. Não vai, né? Passa seu relógio, mas daqui a perdeu, né? Assim. Já quem é da luz, primeiro que não vai trabalhar para comprar o relógio, né? Mas quando vai chegar de frente uma pessoa que está cometendo delito, o comportamento é diferente, não esses comportamentos que a gente, às vezes, eu não vou citar aqui, tá? Até porque não é necessário. A mídia cita, né, e coloca diversos, e eu estou falando para adultos aqui, e a gente sabe que eu só quero trazer esse ponto. Autoridades, nós devemos nos comportar como luz que somos, né? E todos nós somos autoridades, dependendo da realidade, do momento, do contexto, nós somos uma autoridade, né? Há momentos em que nós estamos sendo cuidados, há momentos que nós estamos cuidando, não é assim? Há momentos que nós estamos cuidando. Então, nesse momento em que estamos agindo como autoridade, né? E principalmente como sendo luz na Terra, nós precisamos observar como é o nosso comportamento. E os pais, né? Porque eu quero deixar por último os pais agora, tá? Não quero me estender muito. Os pais, como que os filhos podem ser corrigidos se os pais estão dando mau exemplos, né? Mau exemplo. Outro dia até vi uma situação e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque não pode falar, as pessoas estão muito sensíveis, né? E não pode falar, porque as pessoas, nem todo mundo ama correção, né? Mas eu vi o caso, vou tentar falar de um modo, tá? Bem respeitoso, mas eu vi o caso de uma moça, né? Que certos comportamentos agora são tidos como modelo, profissão modelo. Mas eu vi um caso de uma moça, né, vamos dizer assim, né, porque jovem ainda, pelo visto, jovem ainda, uma moça, mas não tão jovem, porque já com 3 filhos, né, que veio de uma cidade pequena e veio e se envolveu com alguns jogadores, né. Agora veja só, né, a inflação, né, daqui a pouco estão eles lá também, né, numa prisão, porque são os incautos que eu falo, né, porque tivessem procurado namorar, noivar e casar, não entra nessa situação. Mas não, né? Querem ficar. Aí o que dá? Deus abençoa, tem uma vida financeira, né? São ricos, mas não são prósperos. É isso também quando eu digo a diferença entre ser rico e próspero, né? O próspero pode também ter dinheiro ou não, mas ele é próspero porque quem tem Deus tem tudo, porque quem não tem Deus não tem nada e até o que pensa que tem perde, tá? Agora, se buscassem viver em conformidade com a palavra de Deus, não estariam passando agora o que estão passando, né? Agora não buscaram. E a essa moça, o que eu diria para ela? Tivesse ela cuidando dos 3 filhos dela lá, indo direto para a casa da ex-sogra, não tivesse se envolvendo com uma pessoa tal que nem sabia ali, né? Tava tudo aqueles jogadores, tudo no mesmo local. A pessoa conhece numa determinada situação e já vai se envolvendo, tivesse pensado no estilo de vida que quer levar, não estaria agora com essa situação. E as autoridades todas sendo ocupadas com pessoas que querem viver uma vida de qualquer maneira, uma vida lá barraco, né? E as autoridades se ocupando com situações assim, com pessoas que querem ser imprudentes no trânsito, né? Quer beber e depois dirigir e coisas e por aí vai. Quando a lei do nosso país ficar um tanto mais rigorosa, que vai chegar esse tempo de ficar com mais rigor, quem sabe as superlotações vão deixar de existir nos presídios, né? Porque aí vão pensar 2 vezes antes de infracionar, já que não pensam que a porta larga, o problema não é só aqui as superlotações das prisões, tá? Fique tranquilo, lá no inferno tem espaço, tá? Tem espaço para sofrimento, só que esse espaço não é meu nem seu, não é nosso. Esse espaço não está lá para nós, mas infelizmente aqueles que não querem ir pela porta estreita, querem insistir na porta larga, vão superlotar lá.
né? Porque nós estamos falando de superlotação aqui, nos presídios aqui no Brasil, né? E isso está acontecendo por quê? Porque o amor de muitos está esfriando e porque está superabundando, porque o pecado, o nível, os que estão entrando pela porta larga são muitos. Então, vai se construir prisões, vai se construir mais, vai construir mais celas e vão continuar superlotando elas, porque a solução não está em se criar mais presídios. A solução está em um homem se arrepender de estar nessa porta larga e acreditar na sua capacidade de mudar. Muda o pensamento do homem, muda esse pensamento, muda o pensamento, muda esse coração. Deixa o Senhor Jesus trabalhar o coração e essas prisões vão cada vez mais diminuir esse número de pessoas lá dentro. É tirar a vida dela. Até eu coloquei aqui também qual a solução que seria cancelar o CPF dos incautos. Com certeza também não. Aumentar o número de cela seria a solução? O que você acha? Você acha que aumentar o número de cela seria uma solução? Deixa no comentário para mim. Você acha que aumentar o número, né? O presidente mandar fazer mais celas vai resolver a situação? Para você que é mãe, que tem seu filho preso, né? Você que é esposa, tem seu esposo preso, você acha que aumentar o número de celas vai ser a solução? Ou para vocês que gostam, né, de desce fogo do céu, vocês acham que cancelar o CPF dos incautos também vai ser a solução? Eu digo que não porque o Senhor Jesus Cristo, nessa primeira vinda, ele vem para salvar os que se haviam perdido. E antes de dar o último suspiro nesse corpo aqui, nós temos que fazer a nossa escolha, porta larga ou porta estreita? Jesus ou diabo? Né? Arrependimento ou continuar fazendo tudo de errado? A consequência vai vir depois. Então, qual é a solução? A solução está em mudar isso aqui. Acreditar em trabalhar, acreditar em valores, acreditar em namorar, noivar e casar, né? Quantos casos de jogadores de futebol está se avolumando um acima do outro. Por quê? Porque esses jogadores ganham dinheiro, em vez de aproveitar, pegar esse dinheiro e fazer um bem, por exemplo, faz um álbum da viúva aí para mim que eu vou gostar, porque eu posso ter certeza que vai ser bem empregado. Mas não, vai gastar em bebida, vai gastar em namoricos, e aí depois vão levando essa vida desenfreada aí, até que existem leis no universo, e elas se cumprem. E aí acontece o que acontece. E as mocinhas também, né? Que em vez de acreditar na sua capacidade, no potencial que Deus deu, porque Deus deu a todos nós inteligência. Agora, se nós buscamos, nos voltamos para o Pai, vai nos dar sabedoria. Para quê? Para que no futuro possamos também sermos o exemplo para os nossos filhos, porque os nossos filhos estão nos observando. E eles, como que muitos vão parar na prisão, e muitos, às vezes até pode ter aqueles que tiveram exemplos, bons exemplos dos pais, né? Como a gente vai ver, eu estava assistindo um filme, né? A Perda da Inocência, acho que foi esse o título, né? Perda da Inocência. Assistindo ontem aqui um filme, e me chamou a atenção, um jovem foi aprender o emprego, né? O empregador estava ensinando ele, colocando a estima dele lá no chão. Tem pessoas que quando você joga a estima lá no chão, aí que ela cresce, tá? Há essas pessoas, mas essas são mais raras, né? Agora, eu trabalhei com pessoas assim, eu tive chefes que falava para a pessoa de um modo, sabe? Que parecia que conhecia mais de 10 anos, não só ali no trabalho, falava com uma intimidade, com desrespeito, mas quando se dirigia a mim, falava de uma outra maneira, né? Falava de uma outra maneira comigo. Mas eu via a maneira como falava com aquelas pessoas, mas é porque o comportamento também daquelas pessoas. Agora há jovens que às vezes está fazendo as coisas corretamente, e aí vem aquela pessoa que é mais velha, que tem mais experiência, que deveria medir como fala com aquele jovem.
Por quê? Porque desde criança, se nós cuidarmos dos filhos da nossa nação, enquanto estão pequenininhos, cuidando deles, vigiando, orando, mostrando o caminho que eles devem andar, nós vamos parar de ter superlotações nas prisões. Eu vou ficar por aqui com uma palavra que quero deixar também. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Então, situação de superlotação nas prisões, situações de cada vez mais o mundo ficando como está, sabe aonde a solução? Na mudança de valores, na mudança de crença, na mudança de caráter. E nós decidimos, povo brasileiro, vamos entrar na porta estreita. Você que está na porta larga, saia da porta larga. Esse é o caminho da perdição. E esse tempo, esse corpo tem prazo de validade. Não adianta, pode fazer cirurgias plásticas que quiser. O corpo tem tempo de validade, vai chegar naquele grande dia da prestação de conta. Sai dessa porta larga, vem para a porta estreita. Vem para o Senhor Jesus Cristo. Fica com um beijo no seu coração. Chegamos aqui ao final de um quadro Dedinho de prosa com Vilma Machado. E quinta-feira, dia 13 de outubro, às 22 horas, eu estarei aqui novamente. Eu espero que a prosa de hoje tenha sido edificante para a tua vida. Espero que você não guarde só para você, que você leve adiante. Pode ser que tenha alguém que esteja precisando, que de repente vai entrar por um caminho tortuoso, algum jovem, alguma jovem, e você com esse vídeo pode mudar a trajetória pode mudar a história de vida dessa pessoa, né? Então coopere compartilhando também esse vídeo, tá? Essa mensagem de hoje. Que o Espírito Santo palestre mais ao teu coração acerca de tudo que foi dito aqui, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conserve os nossos corações e pensamentos no Senhor Jesus Cristo. Tá? Um beijo no seu coração, gratidão. Até a próxima quinta-feira, com o nosso quadro Um Dedinho de Prosa com Vilma Machado.